E a gente fala do diálogo ecumênico, que é um diálogo específico, né, entre cristãos, né, de denominações distintas, mas que professam a fé no Cristo. Então, para a tradição cristã católica, é óbvio que os cristãos sempre, a expansão cristã historicamente se deu também no diálogo com as culturas, com o paganismo, principalmente, né? A gente recorda aí São Paulo, né? O grande apóstolo das nações, dos gentios. Mas, assim, do ponto de vista histórico, percorrendo todo o caminho da história, a gente percebe momentos, né? Que isto se fechou, que isto não era bem visto, né? E a gente, assim, deve a esse período mais atual da história da Igreja ao Concílio Vaticano II, né? Um período já que ultrapassa os 60 anos, de retomada com a questão do diálogo ecumênico, né? E também o diálogo interreligioso. E depois os papas, que sempre têm incentivado, os últimos pontífices aí, Francisco, nesse momento, intensamente, valorizado a questão do diálogo diante desta diversidade das expressões religiosas. Então, o carisma franciscano, aí que eu tomo, né? O carisma franciscano é o carisma da fraternidade universal, né? Então, para nós franciscanos, a fraternidade universal, que é do Evangelho de Jesus, isso vem de Jesus, não é criação de São Francisco, né? Porque às vezes as pessoas olham São Francisco de uma forma isolada, mas ele é um cristão católico, ele teve a oportunidade de não viver a sua vida renunciando até a igreja, porque ele viveu um período também muito desafiador para a igreja do seu tempo, o século 12, 13, ele pegou um pouco esses dois períodos, mas ele quis ser católico, até ele dizia, olha, o frade para ser franciscano precisa ser católico, né? Então ele sempre guardou isso. Agora, a fraternidade universal, que é o carisma franciscano, que brota da experiência do Evangelho, do testemunho de Jesus, então não é um carisma de distinção, é um carisma de abertura à vida, aos movimentos da vida, nesse tempo, à diversidade da existência. É óbvio que todos nós frades não somos peritos da fraternidade, né? Oxalá fôssemos, não? Porque somos seres humanos e o ser humano está aí vivendo um caminho, tomara que de expansão. Quero ser muito otimista, mas a gente sabe que a realidade nem sempre aponta para isso, né? De vivência, de conjugar aí tudo. Então, eu acho que dentro da espiritualidade, né, cristã e pegando esse específico da fraternidade franciscana, então para mim foi tranquilo essa questão, né, e foi através da Casa da Reconciliação, é um órgão aqui na Arquidiocese de São Paulo, que eu creio que você conhece ou acredita, conhece, e muitos que também conheci em termos de outras religiões, de outras expressões cristãs, conheci via Casa da Reconciliação. Então, se fomenta esse trabalho, né, apoiado também no carisma da Igreja e nas decisões do Concílio Vaticano II, incentivando esse diálogo, que não é uma coisa assim tão simples. A gente também encontra oposição a isso, tanto no meio próprio, mas também em outros meios, né? Outros irmãos e irmãs que participam dos grupos aí ligados à Casa da Reconciliação também têm os seus desafios nas suas instituições religiosas, né? Mas isso é dentro dessa perspectiva, porque quando a gente assim vive uma experiência religiosa e a gente coloca isso como um absoluto, no sentido de que estamos no caminho certo, e quem não estiver desta forma está errado, quer dizer, esse não é o princípio de nenhuma religião, né? E nem do cristianismo, nem do catolicismo. Agora, a gente vai encontrar pessoas que são, assim, unilaterais na sua visão, nos seus conceitos, né? Nas leituras que fazem da própria escritura, ou dos dogmas, e assim por diante. Então, a gente encontra isso. E mais as tendências, né, que a gente já vem aí convivendo com. A gente fala de diversidade, mas dentro, por exemplo, de um catolicismo, a gente tem uma diversidade, e isso nem sempre tem sido fácil de conjugar, né? Porque alguns sinais dessa diversidade, muitas vezes,
destoam do próprio carisma, né, da igreja e do próprio Cristo. Então, é uma realidade muito difícil. E